A gente vai, nós estamos estudando sobre a América Latina, né? E nesse contexto que nós estamos vendo, são os aspectos naturais da América. Quando a gente já fala em aspectos naturais, é importante para a gente analisar o clima e os biomas, tá? O clima, como nós já vimos, né? Ele leva em consideração as formas de relevo, ele leva em consideração as correntes marítimas, as formações das massas de ar, tá? Essa pequena representação que eu fiz aqui, claro, representa a América Latina. Você tem o México, a América Central e a América do Sul. Um esquema bem rústico, mas dá para vocês entenderem, tá? Bom, a gente pode observar ainda com relação ao clima que nessa região do México, ó, nós temos uma cadeia montanhosa, tá? Que é a Madre Serra Ocidental e a Madre Serra Oriental, uma pequena cadeia de montanhas de altitudes modestas, entre 3 e 4 mil metros de altitude, mas que já influencia no clima. Porque nós temos uma característica do clima, que é o contexto da altitude. Ou seja, via de regra, quanto mais alto, mais frio. Tá? Nós temos algumas cadeias montanhosas na região da América Central, principalmente, pessoal, na América Central caribenha, que são aquele conjunto de ilhas que fica no meio do Mar do Caribe, próximo ao Oceano Atlântico. Nós temos também, ó, elevações na Dominica, no Haiti, em Cuba, tá? São ilhas que ficam no meio do Mar do Caribe. Então, o clima também está relacionado com as regiões bastante elevadas. Na América do Sul, nós temos uma grande extensão montanhosa. Quando eu falo grande, é porque é grande mesmo, é a maior cadeia de montanhas do mundo, né? Fora da Ásia. Na Ásia nós temos a maior do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Com pelo menos 7 picos com mais de 6 mil metros de altitude. Gente, passou de 4 mil metros de altitude, nós temos uma região que é chamada de zona de neve eterna, porque é sempre congelado, é muito frio. Tá? Então, essa região aqui da Cordilheira dos Andes é muito fria. Tá? Ela termina com o Planalto da Patagônia, ó, na Argentina, que também é uma região bastante fria. Ok? Então, o frio, a temperatura, no caso aqui, tá, está condicionado com a altitude. Outro fator que condiciona o clima, pessoal, é a latitude. A latitude, como vocês já aprenderam em cartografia, é a posição geográfica. A referência da latitude é a linha do Equador. Então, a referência da latitude, olha só, a linha do Equador é o ponto zero, tá? Ela pode chegar até 90 graus norte ou 90 graus sul, tá? Então, quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio, maior a latitude, menor a temperatura. Então, a latitude ela tem influência direta com o clima. Então, nessa região entre os dois trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos a faixa tropical. O Sol fica intensamente o ano todo. Praticamente nós temos só duas estações do ano muito bem definidas, que é o período chuvoso e o período de estiagem, na verdade, nessa região. Tá? Mais afastado da linha do Equador, próximo à região do trópico, já entrando na zona temperada, tá? Olha só, vai mudando o tipo climático. Aqui em Mato Grosso nós temos um tipo climático, o tropical típico. Nós temos duas estações do ano, uma seca e uma chuvosa. As temperaturas são elevadas o ano todo, né? Lá no Rio Grande do Sul, pessoal, lá em Santa Catarina, no Paraná, tá aqui nessa região aqui, ó, próximo da intersecção dos trópicos. Nessa região o clima já é subtropical, porque essa região sul já faz parte da zona temperada do globo. Entenderam o contexto da latitude e da altitude? Bacana. Então agora nós vamos falar dos biomas, que também tem relação com a posição geográfica. Eu detalhei no quadro os principais biomas, tá? Os principais biomas da América Latina.
Vamos começar com o mais evidente deles, né? Porque como a América Latina, boa parte dela fica na zona tropical, qual que é o principal bioma? As florestas tropicais, com destaque para a floresta amazônica. A floresta amazônica, pessoal, é a maior formação florestal tropical do mundo. Tá? Ele é um bioma extenso. O bioma ele leva em consideração os recursos hídricos. No caso da floresta amazônica, nós temos 398 grandes rios, todos perenes. Destaque para o rio Amazonas, que chega aí a próximo de 7 mil quilômetros de extensão. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, enorme, extenso pra caramba. As florestas tropicais, ela tem algumas características. Por exemplo, a latifoliada. O que é isso? As folhas são grandes e largas. Por quê? Fica num local que pega sol o ano todo. Tem uma quantidade de umidade muito grande. Então é uma estratégia genética das plantas para absorver mais a energia do sol para realizar o processo da fotossíntese. Além da floresta amazônica, nós temos a Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical. Tá? Nós temos muitas florestas tropicais no México, na América Central. Estou citando exemplos do Brasil porque é mais fácil a gente lembrar. Tá? Nós temos também, pessoal, as florestas subtropicais. Nós temos as florestas subtropicais, elas se encontram primeiro em regiões bastante elevadas, em regiões de planalto. Tá? Outro ponto que caracteriza uma floresta subtropical é a posição geográfica. É sempre próximo da intersecção dos trópicos. Vou citar mais um exemplo do Brasil para facilitar para vocês entenderem. Aqui no Brasil, nessa região aqui, ó, tá? Nós temos a região da Mata de Araucária. A Mata de Araucária é uma floresta subtropical. É uma floresta planáltica que se localiza em regiões bastante elevadas, né? Entre 500 e 1.200 metros de altitude, e só existe nessa região aqui, ó. Tá? Só. Tem uma árvore símbolo, né, que é a araucária ou pinheiro do Paraná, né? Quem gosta de comer o pinhão, né? Quem aprecia ou quem gosta de enfeitar a árvore de Natal, porque as folhas delas são muito utilizadas para decoração, enfim, né? É uma árvore que é muito utilizada em todo sentido. Hoje é proibido de corte, mas até a madeira era muito apreciada na construção civil, fabricação de móveis e por aí vai. Tá? Outro bioma, pessoal, são as savanas. A savana é o mais fácil de todos para a gente entender, porque é o bioma característico da nossa região aqui de primavera. Tá? Aqui no Brasil, a savana é conhecida como cerrado. O cerrado é um bioma savânico. Ele tem as características nossa, que é igualzinho o da África. Tá? Ó, árvores de pequeno porte, no máximo 3 metros. Dificilmente você acha uma árvore de cerrado, típica de cerrado, né, com uma estatura maior que essa, a não ser que seja mata ciliar, né? Próximo de rios, né? Árvores de pequeno porte, vegetação esparsa, tem uma árvore aqui, daqui a 20 metros vai ter outra, muito arbusto, vegetação de campo, solo laterítico. Gente, como que é o solo de cerrado? É um solo bom? Gente, o solo de cerrado para ficar ruim tem que dar uma melhorada. Entendeu? É um solo que para a prática agrícola você tem que usar correção. Na verdade, você tem que usar calcário para tirar o excesso de acidez. Você precisa utilizar fertilizante, porque é um solo laterítico. Não é assim? Se você observar as árvores da região de savana, as árvores do cerrado, você vai perceber que além de pequenas, elas são tortuosas. Os troncos, ela tem a casca grossa na forma de cortiça. As folhas são pequenininhas, meio grossas, cheias de pelinhos. Entendeu? É uma estratégia de defesa da vegetação para o período de estiagem e tem muitas queimadas. Então, para sobreviver a um período de queimadas, a casca precisa ser grossa dessa forma. Entendeu? Ok, pessoal. A vegetação de pradarias. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do Brasil. Que região do Brasil que nós temos pradarias? Exato. Na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente tem um bioma que é conhecido como campos sulinos ou pampas gaúchos. Tá? São pradarias. Gente, o que tem lá que caracteriza o bioma? Não, de fora a fora. Cara, na região de pampa, tu vê uma árvore, é muito raro. É só aquela vegetação que lembra pasto de fazenda, de fora a fora.
Entendeu? Geralmente numa região de planície, tá? É plano, de fora a fora, e você só vê grama. Os campos limpos, ou os pampas gaúchos, eles se estendem do Rio Grande do Sul, a Argentina, até o Uruguai. Tá? Então toda essa região aqui, tá? É região de pradarias. Ok? Além das pradarias, nós temos desertos. Poxa, professor, mas é verdade que tem deserto na América Latina? Eu achei que deserto era coisa de negrinho, era coisa de africano. Não, gente, deserto tem pelo mundo todo. Tá? Nós temos o deserto seco, que é quando a gente fala de deserto, né? Obviamente nós falamos de deserto seco, tá? O deserto gelado é o caso da Antártica, mas aí é um outro contexto, tá? Vamos trabalhar num outro momento. Então, olha só, nós temos desertos rochosos e arenosos. Nós temos desertos desde do México, tá? Até a América do Sul. Eu vou pegar o exemplo da América do Sul, que é o deserto do Atacama, no Chile, considerado o deserto mais árido do mundo. Como que eu posso caracterizar o deserto? Tá, o que tem no deserto? Areia. Você tem areia, o clima é árido. Tá, qual que é a característica do clima árido? Gente, primeiro, uma grande amplitude térmica. Tá? O que é grande amplitude térmica? Durante o dia, aquele calor infernal, aquele calor que você bota um copo d'água com um ovo dentro, 5 minutos depois você tira e está cozido. Entendeu? É aquele calor assim que 30 segundos é suficiente para você ficar marronzinho. Tá? Aquele calor que chega a 50 graus durante o dia. É aquela umidade que praticamente inexiste. Tá? Você puxa, tentando, né? Você só pega poeira, sequidão. Tá? 50 graus, 55 graus durante o dia. Durante a noite, despenca para 0 graus, menos 2 graus. No caso do Atacama, como fica próximo ao Oceano Pacífico, na verdade, durante a noite, aqueles cactos, aquela vegetação xerófila que tem comum nos desertos, né, muito parecido com o mandacaru da nossa caatinga, né, está cheio daquelas gotas de águas congeladas. Com os primeiros raios do sol, as gotinhas de água dos cactos começam a descongelar. É por isso que existe fauna na região do Atacama. Né? Os poucos pássaros que tem lá, eles conseguem todo o líquido para sobrevivência, né? Através do orvalho dos cactos. Eles vão lá e começam a beber. Só que é a única umidade que tem. Tá? Lá chove uma média, pessoal, entre 300 e 500 milímetros de chuva ao ano. Aqui em primavera chove isso por mês. Então o que chove em um mês aqui, lá demora um ano todo para chover. Não, em um mês na época que não é época da chuva, né? Chove uma média de 2.000 milímetros ao ano aqui em primavera, tá? Na nossa região. No deserto, né? 3 vezes menos, tá? 4 vezes menos. Ok, pessoal. E para finalizar, vegetação de montanha. Tá. O que é vegetação de montanha? É uma vegetação em degradê. Tá? Vou pegar aqui o exemplo aqui, da próxima da linha do Equador, onde fica a floresta amazônica. Linda, maravilhosa, latifoliada, árvores de 50, 60, 80 metros de altura. Nossa, você passa de helicóptero, já vê um ursinho, ou apoiado no Superman, quando ele estiver dando uma volta por ali. Aí você olha para baixo e vê a formação de dossel. O que é isso? As árvores têm a copa tão grande que uma se emenda com a outra, você olha de cima, parece um imenso tapete verde. Isso aqui é dossel, né? Exuberante, maravilhosa, tá? Beleza. Chegou próximo da Cordilheira dos Andes, aí começa a aumentar a altitude, entendeu? Começa a surgir, começa a ficar mais rarefeito a vegetação, começa a ficar mais espaçada, menos densa. As árvores vão diminuindo de tamanho, começa a aparecer as primeiras coníferas, os primeiros pinheiros. Chega um determinado ponto, ali, 3.500, 4.000 metros de altitude, vem a vegetação gigante, pasto de fora a fora, arbustos, árvores pequenininhas. Passou dos 4.000 metros, já não aparece mais vegetação, só rocha, só gelo. Vocês estão entendendo? Ela vai modificando a vegetação à medida que vem a altitude. Ok?